Fala, torcedor gremista. O Grêmio encerra então a sua participação na primeira fase do Campeonato Gaúcho com uma goleada de 4-1 contra o Guarani de Bagé, em mais um jogo onde o placar foi melhor do que o desempenho. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para vocês, como sempre, curtirem aqui esse vídeo, se inscrever, seguir, para que mais pessoas recebam este conteúdo de análise gremista. Bom, gente, vamos lá então. O Grêmio enfrentou hoje um time do Guarani de Bagé que mostrou um desempenho defensivo bastante frágil. O time do Guarani de Bagé não teve uma boa marcação e isso vem se verificando ao longo da competição. Porque o Guarani de Bagé, entre os adversários que se classificaram à próxima fase do Campeonato Gaúcho, tem uma das piores defesas. E no jogo de hoje, se vocês forem analisar, dos 4 gols que o Grêmio fez, os 3 primeiros tiveram falhas da defesa do Guarani. Os 2 gols do Pavon e o gol do Pedro Jeromel são gols onde os jogadores do Grêmio receberam a bola livre. O primeiro gol, então, do Pavon foi impressionante. Ele recebeu a bola, dominou, a bola subiu, bateu no chão tranquilamente dentro da área, teve tempo de ajeitar e bater em gol. Inclusive o goleiro do Guarani ficou indignado, chamando onde é que está a marcação. E isso acaba, de certa maneira, mascarando um pouco algumas deficiências do Grêmio. O Grêmio realmente é um time que tem uma certa atitude em campo, isso se verifica desde o ano passado, não vou negar. E isso de que o Grêmio tem tido placares melhores do que os resultados tem a ver com isso, é claro, não há nenhuma dúvida. E isso não é uma má notícia. Acontece que me preocupo muito com o desempenho mostrado. 2 fatores principais que eu quero destacar aqui com relação ao desempenho do time do Grêmio, pegando o time de hoje, claro, mas que dá para aplicar a outras partidas também. Primeiro, a fragilidade defensiva do Grêmio é algo absurdo. É algo absurdo, é algo assim. É, é algo desesperador, eu vou ser bem sincero, desesperador. O Guarani de Bagé basicamente chegou com força uma vez no jogo, no campo do Grêmio e fez gol. Isso tem sido tônica do Grêmio. É muito fácil, é muito fácil fazer gol no time do Grêmio. E eu quero apontar 2 setores onde a defesa do Grêmio, o setor de defesa do Grêmio é mais frágil. Primeiro, no miolo do meio de campo. Por quê? Porque o time do Grêmio joga com uma formação muito aberta pelas laterais, fazendo com que o povoamento do meio de campo seja escasso. Então, quando o adversário ataca pelo corredor central, o Grêmio tem poucos jogadores para defender no miolo. E aí, claro, basicamente o Vila Sante e o PP, sendo que o PP ainda não conseguiu ter um bom ritmo físico esse ano, teve muitas lesões no ano passado, não corre muito. Então o Vila Sante fica de um lado para o outro. Esse é um ponto. Outro ponto onde o Grêmio é muito frágil na defesa é nas laterais do campo defensivo. O Grêmio não consegue se defender pelas laterais, toma muito gol, os jogadores passam rápido pelas costas dos laterais do Grêmio. Inclusive no gol de hoje. O gol de hoje foi assim. Começou a jogada no meio, o Grêmio com poucos jogadores no meio de campo marcando, a bola foi lançada lá para a ponta direita do ataque deles, no nosso setor defensivo esquerdo, e aí o jogador do Guarani passou pelo Reinaldo como se ele não tivesse ali. Passou reto pelo Reinaldo, chutou em gol, fez o gol. Inclusive o jogador que fez o gol do Guarani, o jogador que jogou muito bem hoje. Então, esse problema defensivo, e que eu estou concentrando principalmente, não apenas, mas sim principalmente, nesses 2 setores do campo, me preocupam muito. O miolo do meio de campo e as laterais. São 2 lugares onde os adversários têm feito a festa. Isso é preocupante. E o outro ponto que me preocupa é a falta de dinamismo no ataque do Grêmio. O Grêmio tem optado por jogar basicamente pelas pontas, despovoando o meio. Isso me preocupa também. Porque no meio de campo tu abre um corredor central e muitas vezes o jogo se decide por ali. E o Grêmio joga sempre nessa lateralidade. Só que os jogadores não têm mostrado muita movimentação. Então o jogador que joga na direita fica só na direita, o jogador que está na esquerda fica só na esquerda, aí fica o Cristaldo no meio ali. Então, e aí um centroavante. E sem muito trocar de posição, sem fazer, inverter de um lado para o outro. Digo a posição mesmo dos jogadores, né? Ou então o tabelamento curto, que é outra saída, né? Sair tabelando e confundindo o adversário, isso não acontece. E aí o que isso traz de grande problema, na minha opinião?
Fica muito previsível marcar o setor de ataque do Grêmio. Os jogadores de defesa do adversário podem ficar parados na mesma posição marcando. E isso é um problema muito, muito sério que o Grêmio tem enfrentado. Bom, ademais, o Grêmio hoje estreou com o Diego Souza, né, Diego Costa. Diego Souza é o nosso histórico centroavante. Né? Diego Costa estreou hoje, uma estreia razoável, não muito mais do que isso, fez um gol de falta, né, surpreendentemente, mas mostrou vontade, né, mostrou presença física, já é bem melhor do que a gente tinha antes, não há nenhuma dúvida. E o Pavão, pela primeira vez, começou jogando. Eu julgo que, assim... Por que esses dois jogadores começaram, na minha opinião? Primeiro, claro, último jogo da primeira fase do Gauchão, então foram colocados para ir adquirindo o ritmo de jogo. Mas também eu considero que foram colocados porque o Renato queria apagar um pouquinho, mudar o foco, né? O Grêmio perdeu o Grenal, depois perdeu a Recopa de maneira bizarra, e agora o Grêmio quis mudar o foco e chamar a atenção para a estreia desses dois jogadores. O Pavão não é estreia, mas é estreia como titular, né? E aí é isso, né? Então eu acho que o time do Grêmio não fez uma boa partida, apesar do resultado que foi uma goleada, mas que para mim se deve muito pela fragilidade defensiva. O Grêmio começou o jogo atacando, o time do Guarani com muita dificuldade defensiva, o Grêmio fez o gol, mas segurava a bola na frente com certa dificuldade, não ameaçava muitas vezes diretamente o gol, né? Aí no final do primeiro tempo teve um empate deles, na única jogada que eles chegaram. E aí no segundo tempo, aí o Grêmio chegou avançando as linhas, que o Renato tem feito nos jogos do Gauchão, quando vai mal no primeiro tempo, no segundo tempo ele já inicia avançando a marcação para frente, aí o adversário geralmente já mais cansado acaba se atrapalhando na marcação e o Grêmio vai empilhando gols, porque os adversários têm muita dificuldade, né, os adversários do interior do estado. E outra coisa, né, do Queiroz não pode ser reserva, né, de novo, começando a reserva, espero que cada vez mais vá entrando e agora ele vá se encaminhando para ser titular. Não tem como nesse time aí ele se reserva, sinceramente. Bom, vamos lá então para as notas dos jogadores, que é a parte que o pessoal mais gosta. Vamos lá então dar as notas nesse confronto contra o Guarani de Bagé. Goleiro Gabriel Grando, não sei nem por que foi titular, ou era para ser o Kaique, vamos ser bem sinceros, né? O Marquezinho machucou, tava mal, aí saiu. Agora, é brincadeira querer fazer rodízio a essa altura do campeonato. Tem que ter já quem é o segundo e o terceiro goleiro, pô. Isso aí não tem seriedade nisso, mas assim, mas falando do jogo, né? O Kaique tem que ser titular, na minha opinião, mas analisando o Gabriel Grando, a bola chegou nele praticamente uma vez só e foi gol, mas o gol não foi culpa dele também, a bola desviou no Kahneman, então nota 5. Lateral direito, João Pedro, primeiro tempo ele foi bem, atacou muito, foi muito acionado. No segundo tempo ele parece que perdeu o gás, parece que estava correndo menos. É um jogador que teve muito problema de lesão no ano passado e isso está atrapalhando um pouquinho agora. Nota 6. Jeromel foi nota 7, fez um gol, foi seguro. Assim, a defesa do Grêmio não foi exigida, então assim, não tem muito como ter. As notas não vão ser muito baixas, não tem como. Então, e ele saiu jogando muito bem, deu muitas opções de passe, avançou do meio de campo várias vezes, nota 7 para o nosso Jeromel. O Kahneman nota 6, né? Não apareceu muito, o gol desviou nele, mas não foi culpa dele. O Reinaldo, nota 5. O Reinaldo é o seguinte, ele deu um lançamento primoroso pro primeiro gol do Grêmio, do gol do Pavão. Primoroso, do meio de campo, achou o Pavão lá de sozinho na área, incrível. E aí no gol deles ele foi driblado como se não tivesse ali. Pra mim isso foi bem eloquente do que é o Reinaldo, marca muito mal e sabe bater na bola. Nota 5. Vila Sante, nota 7, é o único jogador que corre na marcação do Grêmio no meio de campo. Acorda, Renato, acorda a comissão técnica, não é possível. PP, nota 6, assim, conduziu bem a bola, não marcou muito, vai ali nota 6, não tem muito mistério. Pavão, nota 8, foi melhor em campo, tentou o tempo inteiro. Não foi uma partida exuberante, não, o Pavão. Mas tentou, fez 2 gols, nota 8. Cristaldo jogou até um pouquinho melhor, porque estava mais adiantado, mais perto da área. Mas nota 6, nada além disso. Gustavo Nunes joga muito, gosto muito do Gustavo Nunes, habilidoso, rápido, drible, chuta. Eu tenho uma expectativa muito alta, nota 8 pro Gustavo Nunes, jogou de novo muito bem. E o Diego Costa vai ganhar aí, vou dar nota 6. Ele tem um desempenho razoável, mostrou muita presença física, muita vontade. Ele chutou em gol mais do que o JP Galvão, já mostrou que é do ramo, ao contrário do JP Galvão. Nota 6, faz um gol, né, de falta ali, eu acho que a barreira deu uma abridinha, mas tudo bem. Nota 6 aí pro nosso Diego Costa, uma estreia interessante. E vamos ver como é que vai ser a próxima fase aí. Tamo todos juntos e dá-lhe Grêmio.